André é casado com a Germana e dentista missionário atuante no projeto Novo Sorriso do Brasil, através da Junta de Missões Nacionais na Amazônia. Neste tempo, tem levado o amor de Deus através de atendimentos de saúde e multiplicado discípulos para o reino com o seu trabalho missionário. André também é coordenador do projeto Amazônia e realiza a plantação de igrejas na região. Recebam agora com as suas palmas o missionário André Mateus. Boa tarde, querida igreja. Glória a Deus. Rapaz, esse povo aqui é animado demais. Ah, mas eu gostei demais disso aqui, pastor. Glória a Deus. Meus irmãos, que bênção, que maravilha, que culto abençoado. Como é bom estar junto com vocês aqui e poder compartilhar nesta tarde o que Deus está fazendo na Amazônia, no sertão, no sul do país, no Brasil. Meus irmãos, Deus tem feito coisas lindas e maravilhosas. Deus tem feito grandes coisas e a igreja do Senhor é participante disso, amém? Você e eu somos participantes da obra missionária, glória a Deus por isso. Porque, meus irmãos, ser missionário, você é um missionário do Senhor? Amém? Você é um missionário do Senhor? Glória a Deus, meus irmãos, ser missionário não é você mudar de CEP, não é sair de São Paulo, onde eu estava, para ir para a Amazônia ou qualquer outro lugar. Ser missionário, missionário do Senhor é entender qual é a missão que Deus colocou em nossas mãos, como igreja do Senhor, para realizar. Eu vou repetir. Ser missionário é você entender qual é a missão que Deus te deu. Qual é a missão que Deus deu a você? Meus irmãos, Deus tem feito uma obra linda e maravilhosa em todo o nosso Brasil e fora dele, para a glória do Senhor. E é o Espírito Santo de Deus que tem liderado esta obra, amém? O mesmo Espírito Santo que habita na minha e na sua vida tem liderado a obra missionária no Brasil e no mundo. E nós louvamos a Deus por isso, porque somos participantes desta obra. Porque Deus nos deu a oportunidade de fazer parte do que Ele está fazendo aqui, na Amazônia, no sertão e em tantos outros lugares do nosso Brasil. E louvado seja Deus por isso, por essa oportunidade que nós temos. Temos ouvido e até falado também que a Amazônia é um grande desafio, mas para nós, como batistas brasileiros, tem sido uma grande oportunidade. Oportunidade de servir, oportunidade de alcançar pessoas para a glória de Deus. Porque, meus irmãos, nós estamos aqui para alcançar pessoas, amém? Já falamos aqui nesta tarde isso. E você é peça fundamental para que a obra do Senhor continue avançando em tantos lugares. A sua oração, a sua oferta. Você indo ao campo missionário, como os irmãos já foram lá na Amazônia. Um grupo daqui, não sei se você sabe ou não, um grupo saiu daqui para ir nos abençoar lá na Amazônia, para buscar pessoas, resgatar pessoas para a glória de Deus. O nosso Deus é um Deus missionário. A partir do momento que o homem pecou contra Deus, Deus entrou em missão. Deus entrou com a missão de resgatar o homem do pecado. E Ele nos deu hoje a responsabilidade de dar continuidade a essa missão. Você é um missionário do Senhor, amém? Glória a Deus por isso. Eu quero compartilhar com você algumas fotos também do que Deus tem realizado na Amazônia, do que Deus tem feito lá através da sua vida também. Lucas capítulo 10, versículo 2, é o tema, né? A divisa aqui da nossa conferência. Que diz o seguinte: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Meus irmãos, a colheita ela continua sendo grande. Isso aqui foi escrito há alguns anos atrás, aí, um bom tempinho, mas é uma realidade ainda, a colheita ainda é gigantesca. Só na Amazônia são cerca de 37 mil comunidades ribeirinhas. Se você quiser e puder colocar os slides aí, as fotos, eu quero mostrar esse cenário da Amazônia para você, o que nós estamos enfrentando lá, para a glória de Deus. Eu separei ali algumas fotos ali no PowerPoint, se os irmãos puderem nos ajudar e colocar, para a gente já ir compartilhando com você o que Deus está realizando ali. E a colheita ela ainda é grande, para a glória de Deus. E ainda precisamos de trabalhadores para essa seara, para esse grande movimento que Deus está fazendo. Pode passar um. Aqui o cenário, está aqui, ó. Pode voltar lá. Deixa eu mostrar esse cenário para você entender o que é uma comunidade ribeirinha. Quem foi no Amazonas aqui já? Quem já esteve lá no Amazonas? Na Amazônia, pronto, está aqui, Amazônia, é isso aí.
Quem já foi em uma comunidade ribeirinha, desses que foram na Amazônia? Já temos alguns aqui, ó. É isso aí. Isso aqui é uma comunidade ribeirinha, meus irmãos. Realidades que até então eu desconhecia, tá? Eu sou de São Paulo, como eu falei, minha esposa e eu somos de São Paulo. E quando nós ouvíamos falar da Amazônia, lá na nossa região, nós ouvíamos falar que na Amazônia existe bicho, mato e água. Era o que nós víamos na televisão, que era nos passado. E realmente, tem bicho, tem mato, tem água. Você está vendo aí, ó, essa é a realidade. Tem tudo isso. Mas, quando você está lá, você enxerga algo muito maior. Ali existe um povo, pessoas, que estão clamando pela misericórdia de Deus para terem a oportunidade de conhecer a Cristo Jesus. Dessas 37 mil comunidades que nós citamos aqui, estima-se que cerca de 10 mil comunidades não alcançadas pelo Evangelho. E não é que a Igreja Batista não está lá, a presença batista não está naquele lugar, não é isso. São pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Não tem uma igreja evangélica que pregue a palavra de Deus ali. Pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer o mesmo Cristo que mudou a minha vida e a sua vida. Não tiveram a oportunidade de se comprometer com este reino que você e eu fazemos parte. Como eu disse, eu me converti, eu tinha 17 anos de idade e entendi o meu chamado missionário. Meus irmãos, a partir do momento que você se converte ao Senhor, que você entende que Deus te deu uma novidade de vida, você também entrou em missão. Você também é um trabalhador do Senhor Jesus Cristo. Não é só o pastor, só o missionário, só o diácono, só o obreiro da igreja, não é. Você é um trabalhador. E nós continuamos orando ao Senhor da Seara para que envie trabalhadores. Quando você ora pelo seu familiar, pedindo a Deus para converter um membro da sua família, um amigo, um colega, um vizinho, você está pedindo mais trabalhadores para essa Seara. Porque a partir do momento que você se converte, você se compromete com o reino de Deus. Você é um missionário do Senhor. Você não é um missionário porque você mudou o seu status lá no Instagram. Agora eu sou missionário. Você é um missionário porque entendeu a missão que Deus te deu. E glória a Deus por isso. Todos nós somos trabalhadores dessa seara. Mas ela ainda é gigantesca e ainda precisamos de trazer mais pessoas para essa seara, para esse trabalho. Porque são cerca de, só na Amazônia, tá? 10 mil comunidades não alcançadas pelo Evangelho. Ou seja, pessoas que muitas vezes a gente chega lá na porta do ribeirinho, bate na casa dele e fala assim, olha, você conhece a Jesus? E ele responde para você, Jesus? Esse nome, esse senhor não mora aqui não, talvez na comunidade vizinha. Ele não sabe quem é Jesus. Se você falar aqui em qualquer lugar na rua quem é Jesus, rapidamente a pessoa vai fazer um link com igreja, Deus, Bíblia. Isso é muito simples, muito rápido. Em uma comunidade ribeirinha, não. Porque lá não tem internet, não tem telefone, não tem Wi-Fi, não tem nada disso. São comunidades isoladas, totalmente isoladas. Que muitas vezes a gente saindo de Manaus, navegamos por 1, 2, 3, 4, 3 dias, né, pastor? 30 dias navegando para alcançar essas comunidades e ainda estamos em território nacional. Essa é a realidade que nós encontramos ali todos os dias. Pessoas carecendo, morrendo, porque ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo Jesus. Meus irmãos, o barco missionário tem feito ações lindas ali, como alguns irmãos daqui já foram lá e viram. E nós fazemos atendimentos médicos e odontológicos dentro do barco. E é muito interessante porque as crianças lá, elas não conhecem esse contexto de cuidado, de atendimento. Muitas, né, às vezes até com 14, 15 anos, já adolescentes, nunca tiveram a oportunidade de ser atendido por um médico ou um dentista. Ao ponto da gente, por exemplo, chegou uma criança lá, e ela sentou na minha cadeira, eu ia atender ela, e eu puxei o fio dental, ia explicar para ela, né, para que serve o fio dental. Quando eu puxei o fio, ele perguntou, tio, cadê o anzol? Mas rapaz, nós não vai pescar agora não, homem. Nós vamos cuidar do seu dente. Mas essa é a realidade, não sabe para que serve um fio dental. Uma escova de dente partilhado por toda a família, de 12 pessoas, 15 pessoas. Essa é a realidade da Amazônia. Certa feita nós estávamos lá atendendo e entrou uma criancinha pequena, devia ter uns 4 anos de idade. Ela entrou correndo, nunca viu um barco na vida dela que fizesse atendimento médico odontológico. Não sabia o que ela nem estava procurando lá dentro, mas entrou toda feliz e alegre. Eu vou ser atendida pelo dentista. Nunca viu na vida, mas estava lá. Devia ter uns 4 anos. Quem manda aqui uma criança de 4 anos sozinha para o dentista? Mas ninguém. Lá, os pais mandam.
E nós não podemos atender crianças sem um responsável, né? Sem uma pessoa de maior para responder por ela, pela criança. E ela entrou, e ela muito feliz da vida, agora eu vou ser atendido, mal sabia ela que eu ia ter que anestesiar ela. Mas eu não podia, porque ela era uma criança, né? Então tinha que chamar uma pessoa, um responsável, e eu falei assim, meu amor, vai lá, chama uma pessoa de maior, que aí eu consigo atender você. Ela saiu correndo. E aí, ela devia ter uns 4, ela voltou, segurando uma outra que devia ter uns 6, é maior do que ela. Sentou lá, agora vai. Eu falei, não, meu amor, não dá, eu preciso de alguém de maior para eu atender você. E aí saiu as duas correndo e voltou com uma de 10. Era um pouquinho maior, mas essa é a realidade. Meus irmãos, nós, povo do Senhor, estamos lá para abençoar as nossas crianças, levar ações de compaixão e graça. Mas talvez você conheça a região norte do nosso Brasil, ou já ouviu falar como funciona aquela situação das nossas crianças ali. Quantos e quantos barcos encostam naquelas comunidades, naqueles beiradões, como a gente fala. Não para dar, mas para tirar muitas vezes a inocência das nossas crianças. São realidades como essa que nós enfrentamos todos os dias, mas Deus tem nos dado o privilégio de mudar essa realidade. Crianças, meus irmãos, que outrora estavam na beira do rio, muitas vezes se prostituindo em tantas outras coisas, hoje estão lá pregando a palavra de Deus, ministrando a outras crianças. Isso é o poder do Espírito Santo que tem movimentado a igreja do Senhor nessa ação missionária. Deus tem liderado esta obra. O Espírito Santo que habita na minha e na sua vida tem liderado a obra missionária no Brasil e no mundo para a glória de Deus. Meus irmãos, é só Deus que pode fazer isso. Não tem outra pessoa. E na Amazônia você faz de tudo. Lá você é dentista, você lava o chão do barco. Os meninos que foram aqui viram e perceberam. Você faz de tudo lá. Até parto. E aí eu estava lá atendendo, estava a Germana e eu. E aí numa sala do lado, a gente estava numa escola lá. Falaram o seguinte, olha, vai ter um parto aqui de uma jovenzinha. E aí se a gente precisar de ajuda, a gente vai chamar vocês. A Germana falou, quem tira um dente, tira um filho. Não tem problema não. É igualzinho a mesma coisa, né? Tirar um dente, uma criança, tudo certo. Meus irmãos, foi dando a hora, aquele parto demorou, estava só a parteira e uma enfermeira lá, uma auxiliar, e aquele negócio foi demorando, daqui a pouco entra ela correndo, eu preciso de ajuda. A Germana falou assim, eu estou ocupado. Quem que vai lá? É o André. Mas vai lá, pode passar mais uma foto, mas para a glória de Deus, o Ananias nasceu, está lá bonito, forte, para a glória de Deus. E aí falaram assim, eu vou pôr o nome do doutor. Qual que é o nome do doutor? É André. Mas acabou chamando Ananias, não sei porquê. Mas glória a Deus por isso, não importa, ele está bem, está feliz, está saudável. Meus irmãos, Deus tem feito grandes coisas ali. Para a glória de Deus, hoje somos em 161 missionários, plantando igreja, multiplicando discípulos, levando ações de compaixão e graça naquela região amazônica, aonde ainda é um grande vazio do Evangelho, aonde existem ainda milhares e milhares de pessoas que precisam ter as suas vidas transformadas. Há mais ou menos uns 7 anos atrás, nós enviamos um missionário para uma comunidade. Você sabia que na Amazônia ainda existem lugares que é proibido pregar a palavra de Deus? Que se eu e você, dizendo crentes, entrar nessa comunidade, nós somos expulsos de lá? Você sabia que dentro da Amazônia ainda existem lugares onde as nossas Bíblias são queimadas muitas vezes? Ainda existem lugares que somos perseguidos porque somos crentes em Cristo Jesus. Esta é a realidade ainda dentro do nosso Brasil. E nós enviamos um missionário para uma comunidade chamada Marajaí. Fica em Tefé, mais ou menos 3 dias de navegação, subindo o rio Solimões, chega no município de Tefé. Depois ainda pega um outro barquinho, mais umas 8 horas, mais ou menos, quase um dia inteiro, até chegar na comunidade do Marajaí. E lá existe um povo clamando pela misericórdia do Senhor. Colocamos um missionário lá, mas o líder da comunidade, o Tuxaua, ele não queria a presença de crentes naquele lugar. Ele expulsou o nosso missionário, dizendo o seguinte, aqui ninguém prega a palavra de Deus. Eu não quero esses crentes aqui não. Expulsa esse menino. E lá não é expulsa assim, vai embora daqui. É na peia, como a gente fala lá. É a paulada. Mas, meus irmãos, aquele missionário, ele alcançou um jovem que foi ministrado
pelo nosso missionário. O nosso missionário pregou a palavra de Deus para aquele jovem daquela comunidade. Ele entendeu, ele se converteu. O nosso missionário, ele teve que sair da comunidade, mas ele ficou numa comunidade próxima, vizinha ali, que tinha acesso. E aí o jovem convertido, mais sedento, né, da palavra de Deus, queria conhecer mais desse Deus, ele saía da comunidade e ia para a comunidade vizinha, para ouvir da palavra de Deus do nosso missionário. E ele fez isso por várias e várias vezes, até que ele tomou a decisão de descer as águas do batismo. E mais, ele tomou a decisão de ser um missionário. Ele queria fazer a mesma coisa que o nosso missionário. E ele foi treinado no nosso centro de formação, porque o Projeto Radical são jovens, a maioria de entre 18 e 25 anos, que dedicam o seu tempo para pregar o evangelho nesses lugares. Deixam, meus irmãos, muitas vezes a cama quentinha de casa, a comida fresquinha da mãe, para viver uma realidade muito simples em comunidades, onde não tem Coca-Cola, não tem McDonald's, não tem Wi-Fi, não tem internet, mas lá existem pessoas, para a glória de Deus, que ainda estão clamando pela sua misericórdia. Meus irmãos, e aquele jovem, ele decidiu ser um missionário, nós treinamos ele no nosso centro de formação, demos uma capacitação para ele e ele voltou para a comunidade dele. Mas olha só, ele não pode ser expulso da comunidade porque ele mora lá, ele é de lá. E ali ele começou a pregar a palavra, multiplicar o amor de Deus, plantar uma igreja naquele lugar. E aí a irmã dele, Kelma, se converteu também e decidiu ser uma missionária. Veio para o nosso centro de formação, foi treinada, foi para uma comunidade ribeirinha durante 2 anos, plantou uma igreja em uma outra comunidade e falou assim: eu quero ganhar o meu povo. Eu quero ganhar o meu povo. E ela retornou para a comunidade de Marajaí, para junto com seu irmão ganhar aquele povo. Pode passar mais uma imagem aí. Meus irmãos, quando nós chegamos lá, já tinha uma igreja formada para a glória de Deus. Isso é o Espírito Santo de Deus que está fazendo. Meus irmãos, isso é o Espírito Santo de Deus que está liderando essa obra, o mesmo que habita na minha e na sua vida. Kelma, mais ou menos uns 4 anos atrás, nós conseguimos levar ela lá para o Multiplique, Congresso Nacional, ali de pastores, e aí ela falando àqueles pastores, àqueles líderes, a mensagem que ela passou e depois no final, o pedido dela de oração, ela não pediu um celular novo, uma televisão nova, um tênis novo, uma jovenzinha de 20 anos. Ela pediu para que todos naquele lugar orassem para que Deus convertesse o coração do líder da comunidade do Tuxaua, porque ela queria pregar, continuar pregando o evangelho na sua comunidade para o seu povo livremente, porque ela ainda era perseguida naquele lugar. E nós oramos, meus irmãos, o povo de Deus orou. O povo de Deus que foi chamado pelo Senhor, que são trabalhadores do reino de Deus, orou, pedindo para que Deus abrisse as portas daquele lugar, pedindo para Deus mais trabalhadores. E qual era o trabalhador que o povo de Deus estava pedindo? O líder da comunidade, o Tuxaua. Nós conseguimos, para a glória de Deus, com o barco missionário, os 30 voluntários que participam da caravana, chegar até a comunidade de Marajaí. E ali fizemos um impacto de evangelismo com atendimentos médicos, odontológicos, toda aquela questão do impacto que a gente faz ali com as igrejas do Brasil. E ali ministramos a palavra de Deus àquelas pessoas, porque simultaneamente aos atendimentos, o pessoal vai de casa em casa, prega a palavra, ministra aquelas pessoas o evangelho do Senhor, porque o projeto Novo Sorriso, o projeto Amazônia, nós não somos assistencialista. Nós estamos ali para pregar a palavra de Deus. Nós não estamos lá para cuidar de dente, mas de gente, pessoas. Nós não estamos lá para restaurar dentes, e sim restaurar a vida daquelas pessoas para a glória de Deus. Meus irmãos, após o impacto que fizemos durante o dia inteiro com o barco missionário, que você está convidado a ir, fazer uma viagem junto conosco lá para nos ajudar a evangelizar aquele povo, sendo você um trabalhador desse reino. Depois do impacto, fizemos um culto de gratidão ao Senhor, à noite naquela comunidade. 300 pessoas se juntaram ali, para a glória de Deus. Meus irmãos, ao final daquele culto foi feito o apelo. Pode passar mais uma imagem? Quem estava lá?
o líder da comunidade. Meus irmãos, das 300 pessoas, 80 pessoas se converteram, inclusive o líder da comunidade. É o Espírito Santo de Deus que está liderando esta obra, meus irmãos. Não somos nós, não são os 161 missionários. Meus irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Deus está fazendo esta obra. Lucas capítulo 10, um pouquinho à frente desse versículo que nós lemos, lá no capítulo 10, lá no versículo 25. Nós vemos Jesus contando a história de um samaritano, a parábola do samaritano. E ali Jesus nos ensina como nós devemos cuidar de pessoas, amar pessoas. Jesus nos ensina ali como se achegar às pessoas, atrair pessoas, porque o ministério de Jesus Cristo não estava baseado em coisas. O ministério de Jesus Cristo, ele se baseava em alcançar pessoas, em buscar pessoas, atrair pessoas para ele. Esse era o ministério de Jesus. É o mesmo ministério que ele deu para nós realizar, para eu e você como igreja do Senhor. É a missão que nós temos como igreja de Cristo Jesus. Eu não sei qual é a missão que Deus tem te dado, mas Deus tem te dado uma missão. Você está cumprindo essa missão? E está cumprindo do jeito que Jesus quer na sua vida? Essa é a pergunta que eu me faço todos os dias. Sabe por quê? Ainda lá nós chegamos atrasados em muitos lugares. Meus irmãos, Jesus nos ensina aqui como cuidar de pessoas. Aquele samaritano, a Bíblia conta aqui que ele foi espancado e jogado à beira do caminho. Estava lá maltratado, foi roubado, ferido, machucado. Mas aquele samaritano passou, ele viu aquela realidade, ele enxergou. Porque duas pessoas passaram antes, viram, mas passaram do outro lado, atravessaram do outro lado. Não quiseram ajudá-lo. Mas aquele homem teve compaixão. Jesus nos ensina como cuidar de pessoas. Aquele homem teve compaixão daquela pessoa jogado na beira do caminho. Ele limpou as suas feridas. E ele fez mais. Ele não estava satisfeito só em limpar as feridas dele. Ele pegou ele no colo e colocou sobre o seu animal. Ele levou para uma estalagem. E ainda disse o seguinte: olha, se algo mais ele gastar aqui, eu voltarei para restituir. O que Deus está pedindo de você? Talvez, meus irmãos, quantas e quantas pessoas têm passado pelas nossas vidas e estão à beira do caminho jogados, e Deus tem cobrado de nós para que nós limpemos as feridas desses, para que nós, se possível for e se necessário for, carregá-los no colo, se preciso for e necessário for, colocar dentro da nossa casa e ainda dizer: olha, eu vou ofertar, eu vou investir, para que você seja abençoado por mim, não, pelo Senhor, porque você e eu somos espelho do nosso Deus sobre a face dessa terra. Você e eu somos espelho do Senhor sobre a face dessa terra, amém? Meus irmãos, e nós como espelho do Senhor não podemos fazer menos que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Não podemos descansar, simplesmente descansar. Nós não fomos chamados para ficarmos sentados, descansados, dentro de uma zona de conforto que nós mesmos criamos. Precisamos nos movimentar, porque o Espírito Santo de Deus que habita na sua vida, ele não é inerte, ele se movimenta, ele age, ele transforma. Passa mais uma foto aí, meus irmãos, para a glória de Deus, estamos ali plantando igreja, multiplicando discípulos, pessoas sendo batizadas, crianças convertidas, para a glória de Deus, plantando igrejas. Esse é o movimento que nós, batistas brasileiros, estamos realizando ali na Amazônia. Pode passar mais uma foto, mais um slide. Aqui são os nossos missionários, alguns dos missionários, a maioria, como vocês estão vendo, jovenzinhos, que estão ali, meus irmãos, pagando um alto preço para que vidas venham ao pleno conhecimento do Senhor. Aquelas pessoas na Amazônia, elas precisam de várias coisas. Atendimento médico, odontológico, tudo isso eles precisam, porque ali não tem essa questão. É uma grande dificuldade, porque são comunidades em total isolamento. E a maioria deles não tem certidão de nascimento, a maioria deles não tem um RG, não tem nada disso. De fato, eles precisam de tudo isso, de uma certidão de nascimento. Mas eu quero dizer que o que mais eles precisam não é ter o seu nome escrito numa folha de papel, é ter o seu nome escrito no livro da vida. Meus irmãos, e isso governo nenhum pode levar, somente a igreja do Senhor que pode proporcionar isso a eles. Sabe por quê? Porque é a nossa missão,
cuidar de pessoas, buscar pessoas, atrair pessoas, limpar as feridas, se preciso for carregar no colo, colocar dentro da nossa casa, se for necessário, e ainda investir. É isso que nós fazemos como povo de Deus. Meus irmãos, Deus tem feito uma obra linda na Amazônia. Eu me recordo que há uns 3, 4 anos atrás, nós estávamos trabalhando dentro do barco. Para vocês entenderem, a gente pegou o barco ali em Manaus, entramos com a turma, 30 voluntários dentro do barco e seguimos o Rio Solimões, subindo o Rio Solimões para o município de Coari. Deu 46 horas mais ou menos de navegação. E aí, saindo do Rio Solimões, pegamos um estreito pequeno, e é estreito mesmo, você olha assim, mata fechada dos dois lados, e aí quando a gente saiu daquele estreito, um lago gigantesco, chamado Lago do Jacaré. Pelo nome, você já sabe o que tem lá, né? Tem jacaré e tem demais. Mas é gostoso o jacaré, né, pastor? É bom, rapaz. Eles que fogem da gente. Então, se você for lá, não se preocupa com o jacaré não, que ele vai correr de você. Mas, meus irmãos, chegamos nessa comunidade ribeirinha e começamos ali a fazer atendimentos, ações de compaixão e graça. Quando era mais ou menos finalzinho da tarde, para vocês entenderem, quando o barco missionário ele encosta nessas comunidades, já tem uma fila gigantesca para o atendimento, porque a necessidade ela é muito grande. E aí, no finalzinho da tarde, devia ser umas 4 horas da tarde, entrou um senhor dentro do barco, que ele estava desde as 7 horas da manhã na fila esperando pelo atendimento. E aí foi interessante que ele entrou, e aí ele sentou na cadeira, e eu percebi já que eu não ia conseguir ajudar ele, porque ele tirou do bolso dele uma prótese que estava quebrada. E eu não tinha o material necessário ali para consertar aquela prótese. Navegamos 46 horas. Finalzinho da tarde, ele o dia inteiro na fila. E lá, eu não sei se muitos sabem, é muito calor. Lá não tem questão de ciúmes, é um sol para cada um. Você não precisa se preocupar com isso. E lá é muito quente. Meus irmãos, aquele senhor das 7 da manhã até as 4 horas da tarde, eu já buscando na minha mente com o coração apertado, pensando qual seria, ou como eu falaria para ele que eu não ia conseguir ajudar ele, depois de 46 horas de navegação, e ele esperando o dia inteiro no sol quente. Eu buscando palavra na minha mente para dispensar ele. Antes que eu falasse qualquer coisa, aquele senhor ele começou a compartilhar comigo o que ele estava passando, sobre a necessidade que ele estava tendo com seus filhos, a dificuldade com a sua família. E ali ele disse o seguinte para mim: olha, você, missionário, você pode orar pela minha vida? Missionário, você pode ler a palavra de Deus para mim, porque eu não sei ler, e aqui na comunidade não tem ninguém que ore por mim, que fale da palavra de Deus para mim. Meus irmãos, um senhor de aproximadamente 60, 64 anos, que não tinha ninguém que ministrasse a palavra de Deus para ele. O meu coração, que já estava apertado, ficou esmiuçado. Eu orei com aquele senhor. Pode passar aí mais 2 fotos? Pode passar mais uma? Que os nossos missionários, que são treinados e formados no centro de formação, pode passar mais uma? Todos capacitados, pode passar. O barco missionário que faz esses atendimentos com as caravanas, pode passar mais um. Meus irmãos, esse senhor que está aqui na foto, aqui é o pastor Djalma, não é? Olha aí, rapaz, glória a Deus. Esse senhor que estava ali sentado comigo, o meu coração que já estava apertado ficou dilacerado. Nós oramos juntos, eu chorei com aquele senhor, porque não existia ninguém que ministrasse a palavra de Deus a ele, que atendesse a sua necessidade, que era muito maior do que uma prótese quebrada, um conserto de uma dentadura. Era muito maior. Nós oramos ali. Meus irmãos, é Deus que tem liderado a obra missionária na Amazônia e no Brasil. Sabe por quê? 2 jovenzinhas entenderam, ouviram a voz do Senhor e obedeceram e foram lá para a comunidade do Jacaré. Plantaram uma igreja, pregaram a palavra de Deus. E ali elas puderam acompanhar o senhor Leonardo, ali elas puderam ministrar a palavra de Deus a ele. Aquela comunidade tinha mais ou menos umas 100, 150 pessoas. Naquela igreja, tinham 5 pessoas convertidas. Eu costumo falar que é a igreja mais enviadora de missionários do Brasil, de repente até do mundo. Sabe por quê? Tinham 5
5 membros naquela igreja, os 2 missionários, as 2 missionárias que foram enviadas para lá, mas 3 pessoas que se converteram e foram batizadas e decidiram que queriam ir pregar o evangelho em outras comunidades, alcançar o seu povo, e foram enviados para outras comunidades. 5 pessoas, fazendo um grande movimento missionário, para a glória de Deus. Meus irmãos, aquele senhor, há mais ou menos, pouco antes da pandemia, uns 3 anos atrás, eu recebi a notícia que esse senhor veio a falecer. Infelizmente, fiquei triste, mas também alegre, feliz com essa notícia, porque as nossas missionárias puderam ali acompanhar, ele se batizou, acompanhar ele, discipular ele se batizou, entendeu o evangelho. O que era tristeza para mim, depois se tornou em alegria, sabe por quê? Porque ele vai morar no céu comigo e com você. Meus irmãos, ele vai morar no céu comigo e com você. Glória a Deus. Ele vai morar no céu comigo e com você. Tem como ficar de fora dessa obra? Não tem como ficar de fora dessa obra. Não tem como não fazer parte do que Deus está realizando na Amazônia, no sertão, no Brasil, lá na sua casa, na sua escola, na sua faculdade. Deus tem liderado essa obra e não tem como ficar de fora do que Deus está fazendo. Meus irmãos, se você está fora disso, se de alguma maneira você se sente a parte de tudo isso que Deus está fazendo, recobre a consciência, reveja os seus conceitos, volte ao Senhor, porque Deus tem grandes coisas a fazer através da sua vida. Os planos do Senhor são muito maiores e melhores do que os nossos. Nós fazemos planos, mas são falíveis. Mas Deus tem planos maiores e melhores do que os nossos. Deus tem um plano maior na sua vida e Ele quer usar a sua vida como um instrumento, como agentes de transformação ainda nesta geração, para mudar a realidade da nossa nação. Meus irmãos, Deus não usa multidões, Deus usa pessoas comprometidas com o seu reino. Uma pessoa pode fazer a diferença em uma comunidade ribeirinha. Uma pessoa pode fazer a diferença em uma cidade. Uma pessoa pode fazer a diferença em uma nação. Desde que ela entenda qual é a missão que Deus colocou em suas mãos para realizar. Qual é a sua missão? O que Deus tem colocado em suas mãos para fazer? Meus irmãos, a pandemia, ela tirou muitas vidas, muitas pessoas partiram. E o problema não é você morrer. O problema não é morrer. O problema de quem não conhece a Cristo Jesus é morrer sem ouvir falar de Cristo. É morrer sem ter recebido o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele vai para o inferno. E aquele que serve a Deus, o problema também não é morrer de mãos vazias. O problema é morrer com as mãos vazias. Deus tem entregado para você uma responsabilidade. E nós não podemos deixá-la de lado, atravessar do outro lado. Essas pessoas que estão sofrendo, ela é responsabilidade nossa como igreja do Senhor. Você é um trabalhador do Senhor. A seara, ela continua sendo grande aqui, ali e acolá. E Deus tem ainda muita coisa para se fazer através das nossas vidas. Pode passar mais uma foto aqui, meus irmãos. A pandemia, talvez você tenha visto o que aconteceu ali em Manaus. E depois, ao mesmo tempo que houve ali aquele grande problema na pandemia, foi a maior cheia de todos os tempos. Mas Deus fez algo tremendo e maravilhoso. Deus levantou um povo batista, que vendo essa realidade não atravessou do outro lado, respondeu prontamente, porque 9.000 cestas básicas foram levantadas, porque havia uma grande necessidade de alimento naquele lugar, e 9.000 cestas básicas foram enviadas para lá, pelo nosso povo batista, pelas igrejas batistas brasileiras. E ali nós começamos a fazer um grande movimento, entregando cestas básicas nos municípios, em outros estados também. E meus irmãos, eu não estou aqui falando de arroz, feijão e açúcar e farinha, não. Eu estou falando aqui de ações de compaixão e graça, que foi ministrada a vida de pessoas que estavam desesperadas, sem saber o que fazer, sem saber o que dar ao seu filho no dia seguinte. E o amor de Deus alcançou essas pessoas através de uma cesta básica. Nós aqui entregando algumas... você vê aqui, Germana, aqui, ó, se equilibrando. É assim lá que funciona o negócio. Não adianta ir de carrinho, encostar. Não, aqui é assim, ó, tem que ir equilibrando aqui e vai embora. E ali orando com as pessoas. Nesse lugar aqui, era um bairro ali próximo de Manaus. Estava alagado o bairro.
encontramos com uma família que estava assim numa casa. A gente ficou com medo, paramos o carro num lugar que ainda estava seco. Ficamos com medo das pessoas invadirem o carro e quererem pegar ali as cestas básicas, porque realmente estava muito difícil a situação. E ali nós paramos e vimos uma família. Devia ter ali umas 15 pessoas, talvez, um pouquinho mais. E aí começamos a conversar com eles. E o ribeirinho, ele gosta de ouvir e contar história. É muito fácil você se aproximar de um ribeirinho. E ali começamos a perguntar para ele como é que estava a questão da cheia, qual era a dificuldade que eles estavam passando. E era uma família pastoral, tinha um pastor ali. E aí ele começou a compartilhar com a gente que ele estava na casa dele, o rio encheu, ele teve que sair da casa, foi para a igreja. E aí o rio continuou enchendo, inundou também a igreja, ele saiu e foi para a casa de um parente dele. E eles fizeram uma campanha de oração, ele me falou. Nós fizemos aqui uma campanha de oração, missionário. Deus proverá. Eu falei, é mesmo? Deus proverá? Eu falei, Deus proverá. E o pregador falou que a gente tinha que ficar aqui hoje esperando, porque o alimento ia chegar. Eu falei, é mesmo, rapaz. O alimento vai chegar. Meus irmãos, eu não sei quem estava mais feliz. Se ele, por ter a sua oração respondida, ou se nós ali, por sermos resposta à oração daquele homem. Oh, meus irmãos. Você pode ser a resposta de oração de alguém. Você é a resposta de oração de alguém. Você é a resposta de oração de uma pessoa que está jogada à beira do caminho. Ele está esperando você para fazer a diferença na vida dele. Meus irmãos, a igreja na cidade, na comunidade, em qualquer outro lugar, ela precisa fazer a diferença, ela não pode ficar inerte. Qual é a missão que Deus tem te dado? Alguém está esperando a resposta de uma oração. E você é a resposta a esta oração. Ou, ainda, alguém pode ser resposta à sua oração. Deus tem feito grandes coisas naquele lugar. Pode passar, meus irmãos. Esse é o fruto do nosso trabalho. Esse é o fruto do seu investimento na obra missionária. Até o Fluminense se converte lá. Eles também precisam de Jesus. É isso aí. Glória a Deus. Mas esse é o fruto do nosso trabalho. Esse é o fruto do trabalho da igreja do Senhor. Nós não estamos lá para arrancar dente, para levar a cesta básica. Estamos lá para ministrar a palavra de Deus, que é poderosa e pode transformar uma nação. Que é poderosa e pode mudar a realidade de pessoas. O nosso ministério, que Jesus tem entregado a nós, precisa estar baseado em pessoas e não em coisas. E às vezes nós estamos tão atarefados com tantas coisas, que nos esquecemos da nossa missão. Que quando passamos por alguém, jogado à beira do caminho, a gente atravessa do outro lado. Meus irmãos, Jesus Cristo atraía pessoas das mais diversas pessoas. Prostitutas, endemoniados, publicanos, tantas pessoas que estavam até à margem da sociedade, que eram renegados pela sociedade. Eu não sei quem você tem atraído. Às vezes nós queremos pregar a palavra somente para aqueles que é fácil chegar, né? Para um familiar, uma pessoa cheirosinha, uma pessoa bonita, bem arrumada. Mas, meus irmãos, aqueles que estão nas Cracolândias precisam de Jesus. Aqueles que estão nas comunidades ribeirinhas precisam de Jesus. E de alguma forma você pode se envolver com esta obra, seja orando. Continua orando, pedindo ao Senhor trabalhadores, para que mais e mais pessoas se convertam ao Senhor Jesus, para terem as suas vidas transformadas e se ajuntarem conosco nesta grande obra, que é gigantesca. De alguma maneira você precisa se envolver com esta obra, seja indo ao campo missionário. Nós não podemos ficar inertes a esta realidade. Pode passar mais uma foto, meus irmãos? Eu estou chegando aqui para o final. Meus irmãos, quem conhece aqui o Oiapoque? Oiapoque, quem conhece? Aqui, ó. Achei alguém que conhece o Oiapoque. Pensa num lugar longe. Aí você vai um pouquinho mais para lá. É o Oiapoque.
Há quem diga que é o começo do Brasil ou o final do Brasil, aí depende da percepção da pessoa. Mas o Oiapoque existe, eu pude comprovar, eu fui lá, existe o Oiapoque. Meus irmãos, para você chegar no Oiapoque, pelo menos a gente que estava ali em Manaus, eu peguei um barco Santarém, depois peguei mais uma lancha, 3 dias ali nesse trajeto, depois chegamos no Macapá, pegamos um ônibus, e não é ônibus de viagem não. Lá no ônibus vai papagaio, gato, cachorro, periquito, vai tudo lá em cima. E aí você está andando, é uma estrada de chão, dá umas 15 horas mais ou menos, e a gaiola cai, e a mala cai, e a criança chora, o negócio é uma bênção. Mas lá existem pessoas que precisam ser alcançadas. E nos foi colocado ali um desafio, que a igreja do Oiapoque estava fechada há alguns anos, é a primeira igreja batista do Oiapoque. E aí, pela convenção, achamos que era estratégico alcançar aquela cidade, continuar plantando aquela igreja naquele lugar, muito estratégico para nós, batistas brasileiros. Então montamos uma estratégia ali, uma missionária chamada Dinamara, a nossa radical que passou pelo processo de formação, ela plantou uma igreja em uma comunidade ribeirinha, lá em Coari, no Amazonas, e foi enviada, desafiamos ela para retornar para o Amapá, que ela é de lá, para continuar o trabalho de plantação de igreja lá no Oiapoque. Ela aceitou o desafio, fomos nós 3 para lá. E ali aqui a igreja, vocês estão vendo aí, Igreja Batista Memorial. Nós abrimos as portas da igreja e começamos ali a orar. E oramos pedindo a Deus, agradecendo a Deus pela oportunidade, porque realmente era muito estratégico alcançar aquele lugar. Ali existe um povo que precisa ouvir de falar de Jesus Cristo, precisa entender o evangelho genuíno, ter as suas vidas transformadas. E começamos ali a orar naquela igreja, limpamos ali o local, o salão de culto, e começamos a orar. Estava a Germana, eu, a missionária Dinamara e mais algumas crianças, brincando ali na frente. E ali nós começamos a orar, agradecendo a Deus. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós estávamos ali, com a oportunidade de reabrir aquele trabalho, de chegar até as pessoas, de ministrar a palavra de Deus a pessoas ali. E aí nós começamos a ouvir uma voz de uma criança, bem fraquinha, mas aquilo chegou aos nossos ouvidos, e aquela criança devia ter uns 5 anos, eu acho que ela deve ter uns 5 anos, 6 anos, no máximo isso. E ela orava assim: Deus, muito obrigado porque o Senhor abriu as portas da minha igreja. Muito obrigado, Senhor, porque hoje a minha igreja está aberta. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou uma missionária para cá e agora a porta da minha igreja está aberta. Eu quero passar um vídeo. Pode colocar aquele videozinho? Eu estou muito feliz aqui por a missionária tia veio aqui, por outro missionário. Tem muita gente aqui porque Deus ouviu minhas orações, a nossa sofrência, porque todas as igrejas apertam e a nossa não, pois Ele abriu. E eu quero que vocês compartilhem com seus amigos e as pessoas que não sabem de Deus. Eu quero que vocês ensinem como eu quero ser missionária. E eu gosto muito para mim orar a Deus, para Ele me agradecer, para eu agradecer Ele. A gente tem tantas coisas boas que Ele fez para nós chegar, eu vou abrir meu coração. Eu quero que as pessoas que não sabem dele também abrem o coração para ele limpar o coração delas. Eu estou agradecendo a Deus por ele ter abrido a igreja e ter trazido a nossa missionária. Aí ela pode louvar, agradecer a Deus. E eu estou muito feliz, eu orei muito, gente. Eu orei, chorei para Deus abrir, Ele ouviu, Senhor. O Senhor ouviu a minha concordância, minha oração. E eu quero que vocês louvam para vocês poderem cuidar das suas vidas,
porque Deus ele está cuidando, porque eu sei disso. E eu quero que vocês estejam muito bem, continuem orando. E as pessoas que não sabem de Jesus, eu quero falar para vocês que vocês ensinem para ela como eu ensino. Eu quero poder ser missionária para ter minha própria igreja. Aleluia. O que falar diante disso? Meus irmãos, os planos do Senhor são muito maiores e melhores do que os nossos. Estávamos ali pensando que era estratégico reabrir o trabalho do Oiapoque. Mas sabe o que na verdade aconteceu? Emily e Rebeca estavam orando, clamando a Deus, pedindo para Deus para que abrisse as portas da sua igreja, pedindo a Deus para que tivesse a oportunidade de cultuar ao Senhor, pedindo a Deus a oportunidade para estar reunido em comunhão com a igreja, pedindo a Deus para que vocês continuem orando, para que mais e mais pessoas se convertam. E ela quer ser uma missionária do Senhor. Ela quer ser mais uma trabalhadora do Senhor. Meus irmãos, podemos ficar fora disso? Não dá para ficar fora disso. O que nós fazemos na Amazônia, e não somos nós, é o Espírito Santo de Deus que tem liderado essa obra, ainda é muito pouco, porque ainda existem milhares e milhares de Emily e Rebeca que estão orando, clamando ao Senhor, pedindo por misericórdia para ter uma oportunidade de ouvir falar de Jesus Cristo. Isso é a igreja na cidade. Isso é entender qual é a missão que Deus te deu. Isso é entender qual é a missão que Deus deu a cada um de nós para realizar ainda nesta geração. Nós não precisamos de multidões, precisamos de pessoas comprometidas com o reino do Senhor. Você tem se comprometido com o reino de Deus? Você tem feito a diferença onde você está? O que Deus tem requerido da sua vida? Meus irmãos, volto a dizer, a Amazônia é um grande desafio, mas é uma oportunidade na pregação do Evangelho. E eu quero aqui convidar você a fazer parte disso, orando, ofertando, ou indo lá na Amazônia, participando de uma viagem missionária. Bota a última foto aí, tem aqui o meu telefone. Em janeiro estaremos ali com um acampamento de jovens, pessoas que amam a Deus. Ah, mas é só jovem até 100 anos. Pode ir lá, não tem problema não. Temos uma missionária radical lá. Radical, geralmente, né, a gente costuma receber lá até 25 anos, 26, ela tem 54. Está lá plantando igreja, multiplicando discípulos para a glória de Deus. Meus irmãos, você pode, se quiser fazer parte disso, anota meu telefone. Depois você me manda uma mensagem assim, eu quero ir na Amazônia. Eu vou mandar para você um link para você fazer sua inscrição e ir lá com a gente, junto com Emily e Rebeca, para abrir novas igrejas, ser resposta à oração de alguém. Seja a resposta de oração de alguém. Não fique parado. Se envolva com a obra do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele habita na sua vida, na sua e na minha vida. E ele está fazendo um grande movimento. E nós não podemos conter o Espírito Santo de Deus, ficarmos inertes. Porque esse movimento, ele não vai parar, ele vai continuar avançando. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ainda existem milhares e milhares de pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho do Senhor. E nós, como Igreja de Cristo Jesus, precisamos ser a resposta a oração dessas pessoas. Eu quero que você abaixe a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Nesse momento eu quero pedir que você ore a Deus, pedindo uma única coisa ao Senhor. Deus, me faça instrumento seu nesse tempo. Eu quero ser um instrumento seu. Eu quero ser um trabalhador de fato nesta obra. Eu quero fazer a diferença onde eu estou. Eu quero fazer a diferença na minha casa, na minha família. Eu quero fazer a diferença no meu bairro. Eu quero fazer a diferença na minha cidade. Eu quero fazer a diferença no meu estado, na minha nação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado pelo teu favor que nós não merecemos, mas ainda assim tem sido dispensado a nós esse grande amor, e muito obrigado por isso. Deus, mas nós não queremos que isso se finde somente em nós. Queremos multiplicar esse amor. Queremos, ó Pai,
ser agentes de transformação nesta geração para ver a nossa nação ganha para o Senhor. Ó Deus, faça-nos, ó Pai, resposta à oração de alguém. Ó Deus, responda a nossa oração nesta noite que é: faça-nos instrumentos do Senhor. Oh Pai, não permita, Senhor, que as tarefas do dia a dia, que as dificuldades da vida venham a nos afogar, Senhor. Mas antes, ó Pai, queremos navegar no Teu rio, queremos, ó Pai amado, transpor as barreiras, Senhor. Queremos, ó Pai, chegar, ó Deus, aonde a Sua mente alcança, Deus. Porque os Seus planos são muito maiores do que os nossos. E nós queremos alcançar os Seus planos, ó Pai, porque o Senhor tem planos de paz para toda a humanidade, ó Deus. E queremos fazer parte desses planos, Senhor. Deus, sabemos que o Senhor, ó Pai, tem feito planos. E queremos fazer parte desses planos, ó Pai. Em nome de Jesus, não nos permita, ó Pai, ficar de fora de tudo isso. Mas para a glória do Teu nome, que sejamos participantes desta grande obra. Nós pedimos isso ao Senhor, crendo e sabendo que o Senhor pode fazer isso e muito mais em nós e através de nós, para a glória do Teu nome. Amém e amém.